Grácia foi-se embora de Portugal com o coração pesado. Pesado porque foi o país onde ela nasceu, onde foi criada, onde casou, onde teve uma filha, onde deixou o marido, mas ao mesmo tempo Portugal empurrou os cristãos novos para fora. Eles saíram provavelmente com uma dor muito grande, mas sentiam que já não tinham lugar no país onde nasceram, onde foram criados, e, portanto, foram para outros países onde foram bem aceitos. Os reis peninsulares costumavam definir-se por reis das três religiões: cristãos, judeus e muçulmanos. E houve uma convivência que não é só uma convivência física, é uma convivência cultural. Em 1492, os reis católicos decidem expulsar os judeus de Espanha porque o clima que lá se vivia era muito complicado. Em 1481 entra a Inquisição. Em 79, uma criança pequenina aparece crucificada e os judeus são acusados de o terem feito. E isto desestabiliza completamente a sociedade castelhana, a morte do Santo Ninho de Ávila, e quando a Inquisição entra em Espanha, nós temos uma sociedade conversa na alta nobreza. Não podemos esquecer que Fernando o Católico tinha antepassados conversos. No alto clero, o bispo de Sevilha, que vai ser condenado por herege, era converso e só não é queimado porque o Papa o chama a Roma. Portanto, era uma sociedade onde as altas esferas eram conversas. Eu contactei com centenas de judeus sefarditas no processo de investigação para um livro que escrevi, um romance, em torno de 3 famílias. E a razão pela qual me interessei tanto por esse tema foi, por um lado, por sentir que havia um enorme desconhecimento de parte do património português. Os judeus sefarditas são judeus com uma ligação cultural e uma matriz de identidade que é fortemente influenciada pela origem dos seus antepassados em Portugal e em Espanha. Existia uma sociedade conflituosa entre cristãos e conversos que, por sua vez, estes tinham familiares no reino que eram judeus. E havia aquela tentativa dos judeus os atraírem para a antiga religião e, portanto, levarem-nos, digamos assim, a abjurar a fé cristã. Quando da expulsão dos judeus castelhanos, a peste entra novamente no reino, de tal maneira que há um confinamento ordenado pela coroa naquela zona de Vilar Formoso. É colocado aí um acampamento de onde eles não podem sair porque alguns deles trazem a peste. Ora, isto a nível de mentalidade do povo miúdo, em que a peste é vista como castigo de Deus, porque Dom João II aceitou os judeus castelhanos. É uma multidão de judeus que não são portugueses, que não se assumem como tal, nem obedecem às autoridades judaicas portuguesas. Isto vai criar uma fricção enorme se nós pensarmos que os bairros dos judeus não têm espaço e, portanto, o rei Dom João II é obrigado a colocá-los na zona cristã. A Grácia Nassi foi uma mulher excepcional, cuja origem, os familiares, os pais, os avós, etc., vêm de Castelo, por causa da expulsão de 1492 dos reis católicos, que expulsam os judeus de Espanha. Pouco tempo depois, em 1497, Dom Manuel vai proceder às conversões forçadas, ao mesmo tempo que tenta integrá-los na sociedade portuguesa. Como tal, como cristãos.
cristãos novos, cristãos. Os judeus batizados mantinham um cristianismo de fachada. E eles mesmo dizem: eu sou cristão para contentamento do mundo. Portanto, para contentarem a igreja e os cristãos. Não quer dizer que eu acredite. Eles são cristãos exteriormente, mas não querem abandonar no seu íntimo a religião ancestral. A segunda metade do século XV é o período áureo dos judeus portugueses em Portugal, por muito estranho que possa parecer. Eram judeus cortesãos, eram teólogos, eram filósofos, eram médicos do rei. Eles privavam os saraus da corte de Dom Afonso V, que alguns cronistas judaicos irão narrar, mostram isso. Digamos assim, as disputas, entre aspas, religiosas sobre qual é a verdadeira religião aconteciam no Paço. Dom Afonso V intervinha, intervinham bispos e intervinham rabis. Portanto, havia uma abertura que se irá perder nos finais do século XV, por um lado, e sobretudo por razões que têm a ver com o reino vizinho. Ela já nasce em Portugal. Ela nasce em 1510 e ela já nasce, sobretudo, depois do decreto de expulsão do Dom Manuel I. Dom Manuel quer-os cá. Ele quer que isto tudo no mesmo saco. Queria a Dona Isabel para mulher e queria os judeus em Portugal. Só que Dona Isabel vinha com aquela mentalidade antijudaica castelhana e com a ideia de que a vinda dos judeus em 1492 tinha provocado a morte do marido, o infante Dom Afonso. Mesmo em criança, ela percebe-se, com certeza, da dupla identidade que ela própria tem, porque que é dada pela família, pelos pais. Ou seja, cá fora eles são cristãos, vão à igreja, casam pela igreja, etc., batizam-se pela igreja, etc., etc., e em casa continua a praticar-se secretamente o judaísmo. E, portanto, ela é uma criança que cresce sabendo que tem dois nomes. Ela tem dois nomes, ela é batizada na igreja como Beatriz de Luna e em casa ela é Grácia Nasci. Ela cresce com, ao mesmo tempo, o Shabat, em que se faz, nomeadamente a mulher, à sexta-feira à noite, acende as velas, não é? E pronuncia a oração adequada. Isso tudo era feito em casa, porque eram pessoas, de facto, praticantes, clandestinamente, mas eram praticantes. Era uma família com posses, que ajudava os criptojudeus. Os criptojudeus são aqueles que misturam as duas coisas, não é? O judaísmo e o cristianismo. Antes da expulsão, os cristãos e os judeus eram vizinhos e estavam confinados uns atrás dos outros. Eles conheciam os cristãos, sabiam o que é que os vizinhos judeus praticavam. É óbvio que quando um judeu fechava a porta a um sábado, o vizinho cristão sabia que ele estava a fechar a porta porque era o sabá. Portanto, eles eram o descanso sabático. É aí que ela aprende também a solidariedade. Mais tarde vai ser uma componente fundamental da sua ação ao longo da vida, que é ajudar os seus correligionários, os marranos, ou seja, aqueles que de facto continuam a praticar em segredo o judaísmo. Casa aos 18 anos, portanto bastante cedo, e casa com o tio, que é o irmão da mãe, que é o Francisco Benveniste. Benveniste, nome judaico, Mendes, nome cristão. Primeiro faz-se o casamento judaico. O casamento judaico tem a noiva que vai para os banhos rituais, o mikveh. O mikveh simboliza a purificação do corpo e da alma, se quisermos. Essencialmente, essa água é água natural, é água viva. Ou seja, pode ser água da chuva, pode ser água do mar. É uma água natural.
judeus casam sob um pálio em cima, seja onde for. E esse pálio é uma prefiguração, digamos assim, da futura casa dos noivos. E tem também a ketubá, que é o contrato de casamento, que é uma instituição muito antiga, milhares de anos, em que, no fundo, era uma forma de proteger a mulher também. Esse contrato de casamento estipula até o valor que dará à noiva no caso de se divorciarem por algum motivo, etc. Não é? E, ao mesmo tempo, as obrigações do homem para com a própria mulher. Portanto, é uma iniciativa interessante porque é muito antiga. O casamento é feito de forma muito secreta, mas que segue todo o ritual judaico. Depois há um grande casamento na igreja, onde são convidados uma série de personalidades e tudo isso, não é uma coisa discreta. É, ao contrário, uma coisa muito para mostrar que estão inseridos na comunidade cristã. O marido morre cedo, pouco antes da Inquisição. A Inquisição é instalada em 1536. Muitos deles, antes da Inquisição, procuram sair. E é nesta década de 30, inícios de 40, que os Benveniste irão sair de Portugal. É preciso dizer que Francisco Benveniste era dono, talvez, do maior império de especiarias da Europa. Trabalhava com o seu irmão em Antuérpia. Em Antuérpia, escoava-se as especiarias. Eles tiveram uma filha, que se chama Hannah, e, portanto, claro, a corte apercebe-se que era muito bom herdar também aquele dinheiro, toda aquela fortuna, depois da morte dele. E então vai fazer pressão sobre a Grácia no sentido de entregar a filha à corte para ser educada como cristã e, mais tarde, casar com um nobre qualquer do Paço. E ela sai. Ela vai sair e vai para Antuérpia. Claro que tinham todos os conhecimentos para o fazer. Diogo Mendes estava em Antuérpia, era feitor do rei em Antuérpia. Francisco Mendes, casado com Grácia Nassi, estava em Lisboa, com grandes relações com a corte, com a Casa da Moeda, com o ouro de África, com as especiarias e com o açúcar. Portanto, esta relação vai fazer com que naqueles primeiros anos da entrada da primeira Inquisição, portanto 1536 até 1547, algumas famílias consigam fugir. Em minha opinião, os judeus, em geral, têm uma ligação à memória e ao passado e à transmissão desse legado imaterial muito forte, naturalmente, porque estão habituados a serem despojados daquilo que é agarrado ao território. Não é? E isso é transversal aos judeus, não necessariamente só os sefarditas, porque os judeus askenazitas sofreram pogroms, perseguições, proporcionalmente mais durante o Holocausto. Os judeus sefarditas, pelos países em que se estabeleceram ao longo dos séculos, tiveram experiências semelhantes de desenraizamento. Em Antuérpia, era lá que estava o cunhado Diogo. Ele era conhecido como o rei das especiarias, porque ele, de facto, era o rei das especiarias. O nível cultural da cidade era muito importante. Passaram por ali nomes muitíssimo importantes, de artistas, de intelectuais, de médicos, e nomeadamente cristãos novos. E, portanto, os cristãos novos eram muito bem-vindos em Antuérpia. A partir dessa altura, ela tem uma missão, e essa missão é ser fiel, de facto, ao judaísmo, também ao seu marido, não é? De alguma forma, e manter a fortuna, portanto, que aqueles dois irmãos construíram, não é?
quando o cunhado do Diogo morre em Antuérpia, ela fica aos 33 anos, sem nunca ter sido preparada para isso. Ela detém o maior império de especiarias da Europa, portanto, e ela tem 33 anos, não é? Naturalmente que as mulheres judias, era quando enviuvavam, que tinham maior possibilidade de pegar nas rédeas do negócio do marido e fazê-lo prosperar, não é? E a Grácia Nazi, para mim, representa esse tipo de mulher empreendedora antes do tempo, não é? A maneira como os judeus sefarditas em geral, mas a Grácia Nazi conseguiam utilizar os seus contactos em mais variados pontos, a capacidade de usar o valor da palavra, não é? O valor da confiança como forma de fazer prosperar o negócio. Há um apertar da situação, de repente, por razões diferentes, contextos diferentes, mas as razões eram sempre as mesmas. Não queremos judeus. Ela vai sair e depois vai para Veneza. Veneza, onde os venezianos diziam sempre, eu acho imensa graça esta frase, eles diziam, está bem, nós somos cristãos, mas primeiro somos venezianos. O dinheiro circula em abundância. Portanto, nós temos reinos que não vivem só do comércio, sobretudo do comércio das especiarias, como era o caso de Veneza, mas reinos que têm metal precioso, como é o caso de Portugal, como virá a ser o caso de Espanha, com mais sorte com a prata, que lhe vai permitir toda aquela rede do Pacífico, do Oriente, que é um comércio de prata. Portugal vai chegar ao ouro, primeiro o ouro africano, depois, mais tarde, nos séculos XVII e XVIII, ao ouro do Brasil. Nós não soubemos aproveitar essa explosão de capitalismo comercial que tínhamos começado a iniciar e perdemos-la porque um dos grupos mais ativos e que mais utilizavam esse capitalismo comercial acabaram por sair do reino, que eram os cristãos novos. Os banqueiros cristãos novos foram partindo. Nós vimos, como se costuma dizer, o capitalismo comercial, iniciado por nós em grande escala, quase à escala universal, sair do Tejo, no alto de Santa Catarina. Portanto, lá foram. E foram... os Mendes são um exemplo disso. Ela nunca escapa, porque o império deles é tão grande e tão importante que toda a gente a conhece e toda a gente sabe qual é a origem. Ela não vai viver para o gueto judaico, ela vai viver voluntariamente na parte mais nobre da cidade para poder negociar livremente e para poder conviver relativamente livremente. Embora, de noite, ela vá muitas vezes ao gueto a ver como é que é, porque ela, na realidade, ela pouco tinha visto do judaísmo. O judaísmo era qualquer coisa dentro dela, proveniente da educação, mas que ela nem sabia muito bem o que era. Porquê é que ela sai de Veneza? Ela já estava em contacto com o sultão do Império Otomano, Solimão I, e, portanto, que estava interessadíssimo que ela fosse para lá, com a fortuna dela e com os seus, mas, sobretudo, com a fortuna dela, não é? Também temos que ver o contexto, e é um contexto da Reforma, em que surge a Reforma Protestante. E quando surge a Reforma Protestante, isso vai dar aso, vai tornar cada vez mais rígida a Inquisição, e ela vai para Ferrara, onde o ambiente é muito mais tolerante. Como grande empresa que eles eram, eles tinham agentes em vários pontos da Europa. Eles eram contactados pelos próprios marranos de Portugal, transmitiam um caminho. Depois de falarem com os agentes, em Londres ou em França ou assim, que lhes dizia por este caminho está seguro, a pessoa pode passar. E faziam outra coisa também. É como o banco que era na realidade, essas pessoas podiam enviar o dinheiro através dos mesmos agentes. As pessoas, por exemplo, queriam sair de Portugal com o dinheiro que tinham. Pouco ou muito, depende, não é?
E então o dinheiro também passava, mas passava de outra maneira pelos agentes da empresa, do banco. No fundo era um banco, não é? É uma espécie de banco. E eles ajudaram, de facto, muitas pessoas a salvarem-se da Inquisição. Muitíssimas. E isso está documentado de alguma forma. Quando ela morre, ela, ao mesmo tempo, ela cumpriu todos os objetivos da sua vida. Para mim, ela era um símbolo de uma diáspora. O símbolo de uma diáspora de pessoas perseguidas que conseguiram transformar a sua tragédia em força. Deram contributos fundamentais, não só ao judaísmo, mas sobretudo às próprias sociedades e às próprias comunidades onde foram. A diáspora dos cristãos novos vai permitir que surjam comunidades portuguesas e a falar português em vários pontos da Europa e não só, no Império Otomano. Não nos podemos esquecer que também são judeus portugueses via Amsterdão que vão criar Nova Iorque. No fundo, esses homens e mulheres foram os pioneiros da globalização, de uma certa forma de globalização e do capitalismo global também. Temos homens e mulheres fundamentais que as pessoas nem sequer sabem que eram de origem judaica. Pouca gente sabe que o Garcia Dorta foi o maior botanista. As pessoas não sabem que ele era de origem judaica. E que a Inquisição não se atreveu, devido à projeção que ele tinha, não se atreveu a queimá-lo vivo, mas quando ele morreu, foi buscar as ossadas dele e queimaram-nas. Por exemplo, Pedro Nunes, que foi um astrónomo fundamental de Portugal. Pedro Nunes era também de origem judaica. Os seus 2 filhos estiveram presos pela Inquisição. Por ser mulher, por ser marrana, por ser detentora de uma imensa fortuna, tudo isso faz dela uma mulher muito especial, numa época muito difícil. É uma época em que a mulher não fazia história, a mulher não tinha a importância que tinha um homem, não tinha direitos, não tinha nada, não é? E ela vai romper com isso tudo. Uma das grandes lições de toda esta história é que a liberdade é fundamental para a criação, para a inovação, para todo o contributo que uma pessoa pode dar a uma sociedade e a outros seres humanos.